Hebreus, capítulo de número 5, vamos ler apenas o versículo de número 7. Hebreus 5, versículo de número 7, nossa pregação expositiva, livro de Hebreus. Excepcionalmente vamos pregar hoje no domingo. Amém? Geralmente é na sexta-feira. Hebreus 5, versículo de número 7. Apenas o 7. Amém? Diz assim, algumas traduções pode estar o qual, amém? A minha fala ele Jesus, amém? Diz assim, versículo de número 7, Hebreus 5, 7, tema nos dias de sua carne, amém? Diz assim, ele Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Deus Salvador, o Deus que salva. Aleluia. Ó Pai querido, Pai amado, quanto mais pela fé compreendermos isso, mas, aleluia, a nossa vida será uma vida de bênção. Uma compreensão real de que não há, ó Pai, salvação fora de Cristo, fora de Deus. Nosso Senhor e Salvador disse bem claramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por meio dela. Que maravilhosa é essa mensagem. Como ela, ó Pai, é ofensiva para o mundo. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Não nos deixe, Pai, cair no engano do ecumenismo. Não nos deixe, Pai, cair no engano de que no final tudo vai dar certo e que a pessoa pode andar no islamismo, no candomblé, no espiritismo, no romanismo, adorando imagens, adorando filosofias pagãs, nova era, tudo o que o homem inventa com o seu coração, e nós achando que no final tudo vai dar certo, que todos vão ser salvos. Não, Pai. Ó Pai, como virão se não há quem pregue? Como entenderão, Senhor, se não há quem explique, ó Pai? Nós possamos, ó Pai, que o Senhor nos dê fé, coragem para anunciar o Evangelho, para falar a verdade a todo aquele, aleluia, que quer ouvir a verdade. Só há uma verdade, Jesus Cristo. Nós possamos, ó Pai, nos firmar nessa verdade, nos firmar em Cristo e anunciar o Senhor, como foi cantado aqui. Aleluia, como único e suficiente Salvador, que não há salvação fora de Cristo, mas somente terror e ira. Porque quem tem a Cristo tem a vida eterna, mas aquele que nega o Filho, a ira de Deus, permanece sobre ele. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé para que nós não venhamos a nos iludir, achando que somos salvos pelas nossas obras, porque somos bons, bonitos, ou fortes, ou inteligentes. Não, Pai. Que nós possamos nos gloriar apenas e unicamente em Te conhecer, aquele que se fez conhecido a nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor e carinho. Porque somos falhos, pecadores, e ainda temos muito que nos curvar diante de Ti, sermos obedientes a Ti. Mas o Senhor, diferente de nós, que abandonamos as pessoas, que nos ressentimos quando as pessoas não fazem o que nós queremos, o Senhor não. O Senhor tem paciência conosco por causa de Cristo. Em Cristo nós estamos aperfeiçoados na Tua presença. Em Cristo nós somos aceitos e podemos adentrar no Seu trono, como agora fazemos em oração, como igreja. Aleluia, encontramos um trono de graça para a honra e glória do Teu santo nome e para o nosso bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
porque são grandes diante de ti. Perdoa, Senhor, e nos guia, segundo a tua vontade, segundo os teus mandamentos. Nos leva, Senhor, a compreender o quão grandioso é Cristo. Quão grandioso a obra, a pessoa, como Salvador, como Senhor, como exemplo para nós de oração, de vida. Ó Jesus, que maravilhoso é o Senhor. Ó Santo Espírito, não preciso nem pedir isso a Ti, meu Senhor, mas faça-nos sempre lembrarmos as palavras de Cristo, para que nós não venhamos a pecar contra Ti e Te entristecer. Nos guia, Senhor, em toda a Tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Precisa sentar, irmãos. Irmãos, o capítulo de número 5, o escritor de Hebreus vai começar a fazer uma comparação, e ele já fez muito isso no livro, amém? Ele já fez uma comparação entre Cristo e Moisés, amém? Entre Cristo e os anjos, entre Cristo e Davi. E agora ele vai começar, já começou um pouco no capítulo de número 4, mas no 5 ele vai começar uma comparação entre Cristo e Arão, entre Cristo e o sacerdócio levítico, amém? E ele, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, amém? Ele mostra as igualdades dos dois sacerdócios e as diferenças. Relembrando, a grande diferença é que o sacerdócio de Arão, ou o sacerdócio levítico, ele teve um período de tempo e cessou, amém? Já o sacerdócio de Cristo, ele é eterno, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele é eterno porque o sacerdócio de Cristo já está incluído em sua geração. Amém? Ele eternamente, quando nada existia, era filho e já era sacerdote. Mas alguém pode falar, o verbo não se fez carne, pastor? Sim, o verbo se fez carne. Amém? E se ele fez carne, ele não morreu, pastor? Morreu, então teve fim. Não, ele morreu, mas ressuscitou. Que está à destra da majestade nas alturas. Ou seja, o sacerdócio de Cristo é eterno. Logo, nós não precisamos de nenhum sacerdote para a nossa salvação. E o que é um sacerdote? Amém? É aquele que apazigua a Deus com os sacrifícios. Ele faz a ligação, ele é o mediador entre o povo e Deus. E um sacerdote sem um sacrifício não é sacerdote, porque é necessário a expiação dos pecados do povo para apaziguar a ira de Deus Pai. Ora, Cristo, ele é o próprio sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então o sacerdócio de Cristo é perfeito. Nós não precisamos de nenhum outro mediador que não seja Cristo. Amém? Então, nós podemos interceder uns pelos outros, podemos, em oração, a Bíblia manda intercedermos uns pelos outros, amém? Oração intercessória, amém? Mas eu não posso ser um mediador como pastor entre Deus e vocês, amém? Qualquer um que se coloque nessa posição está roubando a glória de Cristo, é o que o Papa faz, amém? O de Cristo. Amém? Todos eles, não é esse Papa exclusivo, todos os Papas fazem isso. É o que muitos pastores, entre aspas, evangélicos fazem. Amém? Né? Com frases do tipo assim, você está debaixo da unção espiritual minha. Isso é tomar a glória de Cristo. Amém? Né? Nós estamos debaixo da proteção do sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém? Ele nos comprou, ele derramou o seu sangue. Amém? Então, o escritor, ele vai fazer essa ligação com Melquisedeque, amém? Que saiu ao encontro de Abraão. Nós já lemos da última vez que a gente pregou na sexta-feira, amém? Onde nós pregamos esse texto. Melquisedeque é um personagem intrigante na Bíblia, porque ele tem pouca referência, amém? Abraão fez uma guerra, eram 4 reis contra 5, e esses 4 venceram, amém? 4 contra 5 e 4 venceram, eles eram poderosos. Mas Abraão, que não era ninguém, apenas um homem com muitos servos, foi lá e derrotou esses 4. Ou seja, não foi Abraão, foi o poder de Deus. Amém? Deus estava com Abraão. Amém? Então Abraão soberanamente agiu de tal maneira que venceu aqueles reis poderosos do seu tempo. Amém? E quando ele voltou, foi ao encontro dele o rei de Gomorra. Mas também foi ao encontro dele um rei que não
tinha nada a ver com aquela guerra que surgiu do nada. O rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, cujo nome era Melquisedeque. Mais lá na frente, nós vamos entender quem era esse Melquisedeque. Amém? Mas o escritor de Hebreus vai falando na frente, sem início de existência, sem fim, ou seja, uma história de onde surgiu, para onde foi, cadê? Não teve nada, amém? Esse apontava para Cristo, porque diferente de Davi, porque o escritor de Hebreus está pegando o Salmo, porque Davi faz a referência, Salmo 90, a Melquisedeque, amém? Por que Davi fez essa referência? Porque Davi está apontando para Cristo, amém? Porque os judeus vão falar assim, não, o Salmo está falando de Davi. O judeu, negando a Cristo, ele vai falar, o Salmo está falando de Davi. Mas é lógico que não pode ser de Davi, nem de nenhum outro rei de Israel. Por quê? Porque os ofícios na nação de Israel não se misturavam. Davi nunca foi sacerdote, amém? Davi nunca foi profeta nesse sentido, amém? Como Eliseu, nem Eliseu foi rei, amém? Nem algum sacerdote poderia ser rei, amém? Cada um tinha o seu ofício. Todos os reis que quiseram fazer alguma coisa dentro de sacerdócio foram proibidos por Deus. A gente até usou o exemplo bíblico de Uzias, amém? Que tentou levar incenso à casa de Deus e foi atacado de lepra. Amém? Um rei segundo a bondade de Deus, era um bom rei, amém? Ele fez boas coisas, amém? Mas pecou nesse ponto, porque não se misturava os ofícios. Mas Melquisedeque, antes da lei escrita, antes do sacerdócio dele ser instaurado, porque Moisés veio muitos anos depois, ele vem, o texto fala, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse Melquisedeque, ele era tanto rei como sacerdote. Diferente do sacerdócio, dos ofícios da nação de Israel, ele era diferente. Ele era tanto rei como sacerdote. Ele abençoou Abraão, amém? Como sacerdote de Deus, amém? Esse Melquisedeque, ele apontava para quem? Para Cristo. Porque Cristo é rei, sacerdote e profeta, amém? Os ofícios que no Antigo Testamento não poderiam ser para todos, mas são em Cristo, amém? Esse Melquisedeque tinha. Então Melquisedeque apontava para Cristo, aleluia, que é rei, nosso Senhor, e também é o sumo sacerdote, amém? Então ele termina o versículo de número 6, né? Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre. Para quem foi dito isso? Para quem Davi falou isso? Para Jesus Cristo. Para o Cristo que viria. Amém? Não para ele mesmo. Amém? Não para outro qualquer. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse, o escritor de Hebreus, inspirado, lendo o Salmo 90, sendo trazido isso ao coração dele pelo Espírito, fala, esse Melquisedeque que Davi citou no Salmo, é Cristo. Amém? E aí ele continua. Ele, Jesus, ou o qual, é o versículo que nós vamos estudar um pouquinho hoje, nos dias da sua carne, ou seja, veja só, aponta que houve um início de carne dele. Abraão teve um início de carne? Teve, mas no passado. Presta atenção. Ele, Jesus, algumas traduções podem ser o qual, nos dias da sua carne, ou seja, ele está apontando especificamente para aquilo que João fala. E o verbo se fez o quê? Carne. Amém? Mas Jesus não começou quando ele se fez carne. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Mas houve um período da sua carne. Amém? Em que ele encarnou. Amém? O mistério da encarnação de Cristo. Amém? Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vamos ao texto? Versículo de número 7 fala bem assim: o qual nos dias da sua carne. Olha essa coisa linda, irmãos, o que Jesus fez por nós. Jesus, para o bem das suas ovelhas, amém,
para o bem do seu povo eleito, se submeteu às nossas enfermidades, às nossas fraquezas. Irmãos, o que você vai perceber com esse estudo de Hebreus é que quando a Bíblia fala de enfermidades, ela não está apenas falando de doença, Covid, gripe, câncer, AIDS. Ela está falando da nossa condição de miséria. Amém? Da nossa condição humana, de sofrimento. Nesse mundo tereis aflições. Nós pecamos, nós que somos cristãos, salvos por graça, ainda choramos por causa das nossas debilidades. Nossa condição é uma condição de miséria, de mazela, por causa da nossa natureza caída. Amém? E Cristo, mesmo sem pecado, se colocou nessa condição. Ele se colocou para o nosso bem. Amém? Para o nosso bem, ele veio passar fome. Para o nosso bem, ele veio passar frio. Para o nosso bem, ele veio sofrer. Amém? Se colocou na nossa condição. Amém? De fraqueza, de enfermidade. Abre lá Isaías 53. Amém? Isso por amor. Por amor ao Pai e amor a nós. Que coisa maravilhosa. Isaías 53, texto famoso, né? Isaías 53, versículo 4 e 5. Então, irmãos, cuidado quando o Evangelho da Prosperidade começar a pregar isso aqui, apontando só para doença. Amém? Não é isso que Isaías está falando. Amém? O texto fala bem assim, 4 e 5. Amém? Olha que coisa interessante, presta atenção. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso é a nossa condição, amém? De homens, amém? E as nossas dores levou sobre si, amém? E nós o reputamos por aflito, filho de Deus e oprimido. Veja só a diferença de um versículo para o outro. Certamente ele tomou, e aí Isaías fala assim, e as pessoas que olhavam para ele falavam, ele é apenas, amém? Uma pessoa aflita, ferido, amém, de Deus e oprimido. Mas esse é o versículo de número 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essa é a grande diferença, irmãos, entre quem olha para Cristo sem a graça e para quem olha para Cristo já regenerado. Quando o mundo olha para Cristo, vai olhar um revolucionário socialista que infelizmente morreu na cruz, né? Ou um homem à frente do seu tempo que infelizmente morreu, amém? Né? Ou então pessoas que gostam de ser ateu vai falar assim, você acha que o pai ia fazer isso com o filho? As pessoas ficam revoltadas, né? Ele é um oprimido, ferido de Deus. Amém? Como os fariseus e os saduceus, no dia que aconteceu, né, ficavam lá tentando a Cristo. Você é filho de Deus? Desce daí. Amém? Salvou os outros, não vai salvar a si mesmo? Amém? Ou seja, zombando. Essa é a visão do mundo. Amém? Um Cristo derrotado, oprimido de Deus, ferido. Amém? Mas quando pela fé nós percebemos que esse ferido de Deus, ele foi ali, moído por Deus, porque Isaías vai falar, agradou a Deus moê-lo, amém? Mas aconteceu por quê? Por causa das nossas transgressões, nesse que o versículo 5 fala, amém? Ele não foi ali simplesmente por ir, amém? Ele foi porque versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi o meu pecado, o pecado que eu cometi hoje por pensamento, por atos, o pecado que eu nasci com ele, porque eu fui concebido em pecado pelo meu pai e pela minha mãe, como diz Davi. Esse pecado transpassou a Cristo e ele foi oprimido, moído por Deus. A ira de Deus veio sobre ele. E quando eu tenho essa compreensão pela fé, eu entendo, amém, que eu sou salvo. Amém? Porque o texto fala, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? A paz. Não estava mais sobre mim, porque eu é que mereci o castigo, mas estava sobre ele. Aleluia! Que bondade, que maravilha. Ele se colocou nessa condição por amor por nós.
Sofreu uma vida de homem de dores e sabia o que ia acontecer. Ele se colocou nessa condição por amor aos seus povos. Uma vez regenerados, temos os sofrimentos de Cristo por amor de nós como algo que fortalece a nossa fé. Amém? Não é para ficar assistindo filminho e ficar chorando. A gente até chora. Amém? Né? Mel Gibson e outros aí. É triste, o ator lá, né? Mas é a compreensão em nosso coração. Não é simplesmente um homem sofrendo. É alguém que tomou sobre si as nossas transgressões. E ele foi morto, recebeu a ira de Deus, o castigo de Deus, para que eu possa ter paz com Deus. Amém? E é isso que fortalece a nossa fé. Amém? E que nos leva a honrar aquele, Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos males. O que vai me fazer honrar a Cristo? É o carro novo que ele deu? É a porta de emprego que ele abriu? Como o Evangelho é deturpado nos nossos dias? O que me leva a honrar a Cristo verdadeiramente? O que louva? O que verdadeiramente são louvores de agradecimento? É quando eu louvo a Ele pelo que Ele fez por mim. E quando eu tenho essa compreensão, não importa o carro que eu tenho, não importa se eu sou pobre ou rico, se eu vou ser perseguido ou não. É por isso que os homens de Deus morreram durante a história da igreja e cantaram louvores. Cristo não cantou louvor, mas eles cantaram, porque estavam com o coração cheio de fé. Eu tenho paz com Deus, porque Cristo morreu no meu lugar. Se Ele quer que eu morra por amor dele, eu irei morrer. Que coisa linda. Inspirado pelo Espírito Santo, o escritor de Hebreus mostra-nos por que Jesus Cristo tinha que sofrer. Amém? Primeiro, para ele aprender a obediência. Não é isso que fala o versículo de número 8? Pode tirar. Amém? Então havia alguns motivos para Jesus sofrer. Nós não vamos estudar o versículo 8, 9 e 10 hoje, mas já vamos dar uma lida nele rapidamente. Hebreus, versículo 5, 8. Volte lá rapidamente. Hebreus 5, 8. Então, primeiro, ele precisava sofrer, tinha que sofrer para ele, Jesus, aprender a obediência. Versículo 8, ele fala, embora sendo filho, letra maiúscula, unigênito, amém? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, amém? Depois a gente vai na próxima pregação entender melhor isso. Segundo, para se tornar no tempo, porque eternamente ele sempre foi, mas no tempo, sacerdote para a nossa salvação, que é o versículo 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele sofreu para isso, para aprender a obediência e segundo, para se tornar no tempo, amém? Tempo cronológico nosso, né? Eternamente ele sempre foi, né? Já aprendemos isso, mas no tempo, para nós, para nossa informação, ele fosse no tempo se tornasse sacerdote para a nossa salvação. Bem, para que a gente compreenda isso. O texto diz, nos dias da sua carne, não é? Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Olha, o que Jesus fez, afinal de contas, nos dias da sua carne? Preste atenção. Como filho de Deus, ele procurou obter, amém, o socorro do Pai. O texto vai frisar exatamente isso. Porque você pode falar, Jesus fez milagres e tudo mais. Mas aqui o contexto aqui é Jesus, nos dias da sua carne, no versículo 7 vai falar que ele buscou a ajuda, o socorro do Pai. Amém? Como filho de Deus, ele procurou obter o socorro do Pai. E foi ouvido, não é isso que o texto fala, versículo de número 7, ó. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. E foi ouvido. Contudo, sofreu a morte para ser instruído na vereda da obediência. Então ele buscou o socorro do Pai, amém? Amém? Foi ouvido pelo Pai, amém? Mas, e sofreu, contudo sofreu. Porque você vai falar assim, mas de onde ele tirou essa referência, pastor? Nós vamos ler os versículos aqui.
Mas ele tirou aqui da oração de Getsêmani, da oração de Cristo na cruz. Amém? Quando Cristo ora e fala, tudo te é possível, Pai. Passa de mim este cálice. Ele orou, foi ouvido, contudo sofreu, amém, a morte para ser instruído na vereda da obediência. Lindo é o exemplo de Cristo, ou o exemplo que Cristo deixou para nós, o seu povo, a fim de edificar a nossa fé. Amém? A encarnação de Cristo teve curta duração. Olha para o texto e aplique para a sua vida. Nos dias da sua carne. Cristo é eterno? Ele é divino? Sim. A eternidade é algo que a gente tem uma noção, no início, enfim, mas é algo compreensível. Não conseguimos dimensionar a eternidade. Amém? Muito complicado. Nossa mente, a gente sabe o conceito, né? É algo que nunca teve início e nunca terá fim. Eternidade. Não? Uma vez eu vi uma pessoa, eu acabo da irmã Beatriz, que começa a falar e vai, né, irmã Beatriz? Uma vez eu vi um cara falando, não, a eternidade pega todo o mar, o oceano, todas as águas do planeta Terra, e a cada 1 trilhão de anos cai uma gota, até esvaziar tudo. Mas mesmo isso não é eternidade. Vai demorar, porque vai chegar uma hora e vai acabar. E a eternidade não é isso. É difícil explicar. A pessoa teve até, quase que é muito tempo, né? A cada 1 trilhão de anos cai uma gota, até esvaziar tudo. Vai demorar, a nossa mente não compreende. Mas ainda não é eternidade, porque esse conceito um dia vai acabar. E a eternidade não acaba. Ele teve início, será fim. Então, mas ele encarnou. Mas quantos anos viveu Cristo? 33? Um curto período, não é? Nos dias da sua carne, um curto período. Um curto período de quê? Homem de dores. Ele veio para sofrer, para fazer a vontade do Pai. Então, a encarnação de Cristo foi de duração, ou seja, ele sofreu sim, mas por um espaço curto de tempo. Amém? Foi um grande sofrimento que nenhum outro homem, ou eu, ou você, passou. Mas ele sofreu, mas por um curto período de tempo. Em certa medida, também é assim conosco. Amém? Foi-nos dado não somente a graça de crer, mas também de quê? Sofrer com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Amém? Mas esse sofrimento que nós estamos aqui, irmãos, é o quê? Curto. A nossa peregrinação nessa terra de sofrimento, de aflições, é curto. Entenda isso. Amém? Entenda isso. Mude o seu evangelho, porque o evangelho não pode ser mudado. O evangelho é o evangelho, mas mude os conceitos desse evangelho falso que às vezes entra no nosso coração. Eu preciso ser feliz. Não. Cristo nos dá os mandamentos para que nós possamos ser felizes. Mas Cristo não prometeu felicidade e sucesso nessa vida. Mas Ele nos lembra. Então, de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. O período é curto. Amém? É muito pouco tempo para uma eternidade de bênçãos. Amém? O amor de Deus não se deixa abater. Os sofrimentos que todos sofrem pela perseguição que virá quando você começar a obedecer a Deus. Porque é curto. Abre lá no Salmo 90, 10. Acho que eu recebi errado, né? O Salmo de Davi que fala no Melquisedeque, acho que não é 90, né? Salmo 90, 10. Salmo 90 é o Salmo de Moisés, né? Salmo 90, 10. Moisés fala assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80.
Amém? Moisés fala, uma geração da humanidade dura quanto, irmão? 70, 80 anos. Amém? Isso porque Moisés viveu um pouquinho mais, né? Mas ele inspirado fala, a geração humana, eu sou eu. Quem passa, minha mãe está com 85, ela está, é a geração dela. A geração dos que nasceram em 1930 e pouco, é 37 que ela nasceu, essa geração está acabando. Aquela geração não veio, agora vem outras gerações logo subsequentes, mas a geração dela estão indo embora. Então vão ficar no esquecimento. Já, em nome de Deus, mas da humanidade. É isso que Moisés fala, é curto tempo. Amém? Nós somos como uma neblina de Tiago, logo passamos. Como uma flor que hoje está bonita e logo no final do dia murcha. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, nesse caso o melhor deles é canseiro e fado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós temos uma igreja jovem. Amém? Quando você tiver com a minha idade, 40 e poucos anos, você vai ver, rapaz, como passou rápido. Um tempo atrás eu estava fazendo isso. Como é que pode? Mudou totalmente. Voamos, passamos. É muito rápido. Da mesma forma que Jesus, irmãos, está na glória, é isso que você tem que mudar. Pensar e meditar. Porque Jesus não sofreu, mas ele agora não está na glória. Amém? Da mesma forma que ele está na glória com seu Pai, logo estaremos também na glória com Deus. E ali sofrimento nenhum teremos mais. Abre lá Apocalipse 21, 4. Então, irmão, não tenha medo de sofrer. Amém? Porque não foi dado para você apenas o crer, mas também sofrer por causa de Cristo. Mas olhe com fé para o que é incorruptível, para a promessa de vida eterna. Porque essa é a promessa do Evangelho. Aleluia! Não é para você ter vida boa aqui, apesar de você poder ter. Amém? Deus é abençoador e galardoador. Mas não é esse o objetivo. É a vida eterna. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, as primeiras coisas, esse tempo da carne, esse tempo da nossa peregrinação, isso vai acabar. Aleluia! E vamos viver eternamente com Deus. Jesus Cristo, como unigênito Filho de Deus, orou buscando não sofrer com a ira de Deus Pai. Amém? Ele buscou com forte clamor, diz o versículo 7, o socorro do Pai, daquele que podia livrá-lo, diz o versículo. Amém? E foi ouvido por causa da sua perfeição, no versículo aqui, piedade. Amém? Então alguém pode falar, Jesus não era religioso. Não, Jesus era religioso sim. Amém? E de uma maneira perfeita. Não era como os fariseus, os saduceus, hipócritas. Jesus era religioso. Amém? Mas de uma maneira perfeita. Aleluia? Então ele foi ouvido por ser filho e por ter piedade. Perfeição. Amém? Por ser filho. Amém? Mas se submeteu à vontade do Pai. Deus, ele ora, como é que ele ora? Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele foi ouvido, mas a vontade do Pai era que a ira agradou o Pai morrendo. Então ele se submeteu como servo, amém? Até a morte, amém? Morte de cruz ao Pai. Ele se submeteu à vontade do Pai por amor de seus eleitos, seus irmãos, sua igreja. Amados irmãos, ainda que sejamos oprimidos muitas vezes por adversidades, enquanto o ímpio goza muitas vezes de alegria, não é isso que acontece muitas vezes? Amém? O que nos traz paz é saber que nenhuma dessas adversidades ou sofrimentos pode nos tirar do mundo de eleitos de filhos de Deus. Amém? Porque Jesus nunca deixou de ser o quê? Filho de Deus. E aqueles que o receberam, amém? Todo que o recebeu, se teve o poder de ser feito filho de Deus, uma vez que o recebeu pela fé, nunca deixa de ser. Então não é sofrimento que pode nos separar de Deus, não é angústia, amém?
Nada pode nos tirar do número de eleitos dos filhos de Deus. Jesus Cristo é o único Filho de Deus por natureza, não é verdade? Nós somos por adoção. Amém? Ele é por natureza. Ele é o eterno Filho de Deus, gerado, não criado. Aleluia! E a nossa filiação só é possível graças a Ele, que nos admite em sua comunhão. Aleluia! E como Ele nos admitiu? Se entregando. Aleluia! Para sofrer na cruz. Aleluia! Para receber a ira de Deus Pai, que Ele não queria receber. Mas Ele recebeu para fazer a vontade de Deus Pai. Amém? Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Então, irmão, se você está com Cristo e Cristo está contigo, se você está em Cristo, não há o que temer, porque você nunca vai ser lançado fora. Amém? Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele morreu por amor de vós, irmãos. Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, olha o exemplo, nós somos como Cristo, amém? Nós também somos entregues, como Ele foi, amém? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores pela nossa força, pelo nosso mérito, não, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou, amém? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Versículo 7 ainda diz que Ele, Jesus, tendo oferecido orações e súplicas. É isso que diz o texto? Hebreus, capítulo de número 5. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Jesus Cristo, nosso Salvador, no tempo certo, buscou em Deus Pai uma alternativa para que ele se livrasse dos males que viriam sobre si. Amém? Ele buscou a Deus Pai. Ele sabia o que iria acontecer. Ele buscou Deus Pai. Uma única oração. Oração antiga que a gente pregou. Ele não repetiu a oração 3 vezes. Ele orou apenas uma vez. Amém? Ele buscou. E por que ele fez isso, pastor? Porque Jesus era como todos nós. Por que ele buscou o socorro do Pai? A ira de Deus Pai está vindo, o sofrimento ia vir sobre ele. E ele buscou o Pai. Por que ele buscou? Porque ele era como todos nós. Como assim, pastor? Como todos nós? Irmãos, ele, Jesus, suportou as mais amargas agonias em seu espírito. Amém? Ele, Cristo, suportou a morte, ou seja, a ira de Deus. Amém? E todas as outras tribulações, como se ele não recebeu, desculpe. Ele, Cristo, ele não recebeu a ira de Deus e todas as outras tribulações como se desdenhasse delas. Não foi assim que Cristo recebeu. Ah, não, eu vou ali sofrer a ira de Deus, sabe? Não, ele era como todos nós. Ele era homem, 100%. Ele não desdenhou de nada. Desce da cruz, isso era desdenhar, entendeu? Era isso que Satanás queria. Desce da cruz, salva-te de ti mesmo. Amém? Faz uma coisa aí fora do comum. Amém? Transforma essas pedras em pães. Ele poderia transformar água em vinho. Para ele não há impossíveis, ele é o Deus Criador. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele foi obediente. Amém? E quando ele viu o sofrimento, a ira de Deus vindo sobre ele, ele não desdenhou. Ele foi buscar socorro. Porque ele sabia da gravidade que isso era. Amém? Ele não fez nada como se fosse
um ator. Amém? Não, ele realmente sofreu. Amém? Que coisa linda. Ao contrário, ele orou com lágrimas, dando assim testemunho da suprema angústia de seu espírito. E a Bíblia deixa relatado isso. Abre lá Mateus 26, 38. Amém? Cristo não desdenhou de nada, ele não estava num palco sendo um ator. Amém? Ele sofreu. Amém? Ele antecipou os sofrimentos com gotas de sangue. A ira de Deus vinha sobre ele. E ele buscou seu Pai em oração. Mateus 26, 38. Evangelho de Mateus 26, 38. Coisa linda é o Evangelho 26, 38. Amém? Então lhes disse: a minha alma está disse aos apóstolos, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, ficai aqui porque eu vou orar. Amém? Ore comigo. O irmão na frente vai falar: ore para não cair em tentação, porque a carne, o espírito está bom, mas a carne é fraca. Amém? Os apóstolos, né? O Cristo então foi orar, buscar o Pai, porque ele estava realmente, veja só, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 27, 46. Já crucificado, Jesus fala bem assim: 27, 46. 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Né? O texto de Hebreus fala? Ele clamou. Amém? Ele clamou. Amém? Em alta voz. Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando o sofrimento bater em sua vida, irmãos, olhe pela fé para o Filho de Deus unigênito, olhe para o seu Salvador Jesus Cristo, que suportou tudo por amor ao Pai e a nós. Espero que o sofrimento nunca bata na sua vida, irmão, mas quando bater, amém? Olhe para ele. Amém? Olhe para ele. Enquanto Jesus estiver à nossa frente, o escritor de Hebreus lá na frente vai falar: olhe pela fé para o autor e consumador da vossa vida. Mantenha os olhos fixos nele. Enquanto Jesus estiver à nossa frente, intercedendo por nós, porque ele é o quê? O grande sumo sacerdote. Ele continua orando diante do Pai, intercedendo por quem? Por nós. Aleluia, aleluia. Não há motivo para ficarmos o quê? Desesperados. Por maior que seja o sofrimento. Não há motivos para desespero. Desespero, a gente vai entender aqui que diferente, Jesus era bem diferente. Temor, medo, significa incredulidade. Amém? Então olha para Cristo, porque Cristo enfrentou. Amém? Jesus Cristo orou com lágrimas e clamor ao Pai Celeste, ou seja, o único que podia salvar da morte eterna. Ele não orou qualquer um, ele orou ao Pai. Amém? O Deus que criou os céus e a terra é o único libertador. Não há quem possa libertar senão Deus. Então Cristo orou ao Pai. Amém? Ele não orou a anjos, ele não orou a nada, ele orou ao Pai. Porque ele sabia que o Pai pode fazer todas as coisas. O Pai é o libertador, o Pai é que salva. Amém? Se queremos sermos salvos, ó irmãos, é a Ele, a esse Deus Criador que devemos buscar. Buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, diz Isaías. Invocar enquanto está perto. Amém? E ao buscá-lo,
Não devemos seguir um formalismo sem vida. Amém? Mas sim com ardentes desejos espirituais. Então há uma diferença muito grande, irmãos. Por isso que os puritanos não forçavam ninguém a aceitar Jesus. Isso é tudo formalismo de homens. Tanto formalismo de religiões por aí, né? Como formalismo de homens. Vem à frente, aceita Jesus, paga as luzes, né? Faz um clima. Hereges. Quando um homem está convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, da sua injustiça, de quanto ele é pecador, ele vai a Deus em lágrimas buscando misericórdia. Porque ele sabe e entendeu pela pregação do Evangelho e pela ação do Espírito Santo que somente Deus pode salvar. É isso que Jesus buscou, salvação em Deus. E ele buscou com lágrimas, com forte clamor, não com Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome 20 vezes. Não é isso que ele fez. Ave Maria, seja de graça. Não é isso que ele fez. Se você está em pecado, irmão, vá a Deus com lágrimas e busque a Deus. E se seu coração, pastor, meu coração é frio, ore até que Deus venha quebrando o seu coração. Aleluia. Porque é assim que o nosso Senhor buscou o Pai. E é assim que nós devemos buscar o Senhor para nos salvar. Aleluia. O texto ainda diz que ele foi ouvido, e tendo sido ouvido, ele buscou o Pai e foi ouvido. Glória a Deus por isso. Hebreus, capítulo de número 5. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tudo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então ele foi ouvido. Jesus Cristo, nosso Salvador, foi ouvido naquilo que ele temia. Opa, pastor, aí complicou, hein? O pastor acabou de falar que temor é incredulidade. Então Cristo pecou? Presta atenção. Ou seja, o que Jesus temia? Isso é bem claro. O cálice da ira de Deus. Ele temeu a ira de Deus que viria sobre ele. A ira de Deus Pai. E mais do que isso, ele temeu se separar da bondade e do amor de seu Pai. Por isso que ele clama: Deus meu, porque me desamparaste. Que ser um filho em que me comprazo, eternamente unidos, perfeitos. Mas ele ia ser abandonado. Em determinado período de tempo ele ia ser abandonado. E ele temeu isso. Perder, ser abandonado pelo Pai. Está debaixo da ira de Deus. E ele foi ouvido. O texto fala, ele foi ouvido. Mas Isaías fala que ao Pai agradou morrer. Amém? Por amor de nós. Por isso que Paulo fala: Deus prova o seu amor por nós, tendo dado seu Filho. Então Jesus, dignamente, ele orou, ele temeu a ira de Deus, o separar do seu Pai. Ele orou buscando socorro naquele que podia livrá-lo. Amém? Somente Deus pode livrar, somente Deus é o libertador. Mas a resposta do Pai foi: seja feita a minha vontade, meu filho. E a minha vontade é que você seja moído por amor dos meus. Então Jesus dignamente se colocou nessa condição para o nosso bem, para a nossa salvação. Presta atenção, irmão. E aqui é a diferença do nosso temor para o temor de Cristo. Quando Deus, as pessoas, não sei nem se isso é verdade, eu sempre ouvia isso lá na Cefar, né? Alguém já pesquisou isso? Tem 365 vezes que Deus fala não temos. Será que isso é verdade? Sinceramente, eu nunca pesquisei. Mas lá se falava muito isso. Que Deus fala 365 vezes não temos, porque é para cada dia do ano, não sei. Sinceramente, eu nunca pesquisei. Sou sincero, sou falho no Senhor.
Mas quando Deus fala, não temas, amém? Eu sou contigo, né? E realmente tem muitas vezes na Bíblia que Deus fala, não temas, amém? Deus está falando, não seja incrédulo, amém? Confie em mim. Quando você teme, você não está confiando naquele que é o galardoador. Logo, temer é incredulidade, temer é pecado. Amém? Você vê como é que a gente peca? Né? Quantas vezes a gente não teme? Amém? Mas Deus não nos deixa habitar no temor, não é? Ele nos resgata. Amém? Por isso que ele fala, não temas. Amém? Porque a nossa fé seja edificada nele. Jesus, preste atenção, não labutou na sua oração sobre a descrença, fonte de todos os temores. Ele tinha total confiança que a vontade do seu Pai era perfeita. Porque antes de Jesus, ninguém falou seja feita a tua vontade, principalmente diante da ira de Deus. Amém? Mas Jesus orou sim, mas não é porque ele estava incrédulo. Ele temeu, mas ele confiou totalmente no seja feita a tua vontade. O labutar de Cristo não foi na descrença. Ele tinha total confiança em seu Pai. A vontade do Pai. Amém? Pede para ser livre, ser liberto da ira que viria, mas ele já emenda, seja feita a tua vontade. Ele suportou na carne mortal o juízo divino, o terror, que não se pode vencer sem esforço. Ou seja, Cristo tem todo o mérito pela nossa salvação. Ele se colocou. Amém? Ele se dispôs. Amém? A fazer a vontade do Pai. Então, quem tem mérito na nossa salvação? Podemos falar de mérito na salvação? Podemos. Podemos sim. Há mérito na salvação. Cristo tem todo o mérito. Amém? Cristo tem todo o mérito pela nossa salvação. Ele se colocou para fazer a vontade do Pai. Ele se colocou para ser alvo da ira de Deus. Amém? Por causa das nossas transgressões. Ele se colocou para que nele fosse imputado todos os nossos pecados. Para que ao sofrer e morrer, nos comprasse, nos redimisse, como já lemos no catecismo. Aleluia! Heidelberg, para que fossemos comprados, redimidos e sobre nós permanecesse a sua justiça. Aleluia! Glória a Deus! E fôssemos feitos justiça de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu sofri muito, mereço ser salvo. Não! Alguém vai pegar lá, alguns falam que é parábola, não vou entrar nessa questão. Lázaro foi salvo porque Lázaro, né? Foi salvo porque era pobre. E tem gente que fala que a pobreza, quem é pobre vai ser salvo. O texto bíblico passou longe aí. Não. Ele era homem de dores. Ele sabia o que é padecer. Pega a pessoa mais miserável no mundo, não se compara a Cristo. Aleluia. Pega o mais faminto, o mais que você fala, se você fica, meu Deus, olha como essa pessoa sofre. Fala para a África, em alguns lugares. Não se compara a Cristo. Cristo tem todo o mérito. Amém? Cristo tem todo o mérito. Porque Ele se colocou para fazer isso. Aleluia. Por amor, por obediência ao seu Pai, por amor ao seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Mas alguém pode questionar, e sempre vai ter quem questione, calma aí, pastor, como Cristo foi ouvido, se ele passou pelo que ele temia? Amém? Ele passou pela ira. Ele foi crucificado, ele morreu. Amém? A oração dele foi rejeitada. Alguém pode falar isso? Não, ele foi ouvido, mas foi rejeitado. De forma nenhuma, irmãos. Isso não é a compreensão correta. A oração de Cristo não foi rejeitada. Apesar de não ter sido liberto imediatamente, isso aqui é maravilhoso. Apesar de não ter sido liberto imediatamente, ou seja, ele passou pelo sofrimento, ele passou pela ira de Deus, pela crucificação, pelo Calvário. Depois do sofrimento,
Ele voltou a ter a glória que tinha antes da fundação do mundo. Então, ele foi ouvido sim. Amém? Não é que ele não foi ouvido. Ele foi ouvido sim. E a oração dele não foi rejeitada. Porque ele orou para ser livre imediatamente da ira. Mas ele fez uma oração antes. João 17:5. Que coisa linda. Nenhuma oração de Cristo, Filho unigênito de Deus, foi rejeitada. E eu já vou falando, nenhuma oração sua como filho adotivo de Deus em Cristo é rejeitada por Deus. Aleluia, que coisa linda. João 17, versículo de número 5. Cristo aqui está indo para o Calvário. Ele faz a oração sacerdotal. No versículo de número 5 ele fala: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui ele está partindo para o Calvário. Mas ele já ora, glorifica. E o Deus, Pai, vai glorificar com a glória que ele tinha antes da fundação. Ou seja, ele, Jesus, nunca foi privado da misericórdia e do socorro de Deus. Mas ele não foi abandonado para que você nunca seja. Amém? Mas o abandono de Cristo fazia parte da misericórdia do Pai para conosco. Mas ele nunca foi privado da misericórdia. Amém? Nunca. Isso é maravilhoso. Ele nunca foi rejeitado pelo Pai nesse sentido. A oração dele foi: o momento de abandono do Pai foi por causa do meu e do seu pecado. Não porque Cristo fez algo errado. E ele abandonou seu Filho, Deus meu, porque me desamparaste, para que eu e você nunca sejamos abandonados por ele. Aleluia. Assim também é conosco, irmãos, os filhos de Deus por adoção. Amém? Deus não é obrigado a responder às nossas petições de maneira rápida, como achamos que deve ser. A gente às vezes tem a conversão de alguém, oramos com lágrimas e com súplicas, e às vezes vamos morrer sem ver, né? Você está preparado para isso? E morrer confiando que na glória você vai ver o seu filho, o seu pai, sua esposa. Então, Deus não é obrigado, amém? A nos curar, a salvar alguém que a gente ama muito, imediatamente, a responder às nossas petições rapidamente, como a gente acha que deve ser, não é? Todavia, ele demonstra ter cuidado de todas as nossas orações, como teve com o anticristo, amém? Em tudo que é necessário para a nossa salvação e glorificação. Pai, eu quero ter a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então a preocupação, às vezes a gente pede algo, irmãos, mas lembre-se, por que Deus não me responde? Porque eu não recebo. Pode ter certeza que Deus tem cuidado de você. E Ele trabalha e Ele ouve as suas orações, e Ele trabalha a sua salvação e glorificação, como foi com Cristo. Isso é o nosso exemplo. Logo, irmãos, não estranhe quando parecer que Deus te abandonou. Amém? Porque nunca nós temos esse sentimento, não é? Cristo não foi sentimento, Cristo realmente foi abandonado. Mas nós, muitas vezes, por não ouvirmos rapidamente a resposta das nossas orações, Deus me abandonou. Deus não me responde. Mas, pela fé, compreenda que no silêncio de Deus, Ele nunca te abandonou. Amém? Quando Deus não te der aquilo que você pediu, Ele nunca te abandonou. Porque Ele não abandonou o Filho dele de jeito, Ele não vai abandonar os seus filhos que estão em Cristo. Aleluia. Na verdade, irmãos, eu já estou indo para o fim. E aqui eu falo, irmãos, e aí mexe com o nosso coração, porque o evangelho que é pregado aí é totalmente diferente do que o evangelho bíblico. Mas eu falo sem medo. Na verdade,
é que nós vamos obter muito mais bênçãos e alegria no silêncio de Deus do que se ele concedesse tudo que nós pedimos. Se ele concedesse tudo que a gente pedisse rapidamente, como alguns aí ensinam as pessoas, toma posse, põe Deus na parede, se Deus não respondeu, rasga a Bíblia, né? Coisas do passado que a gente já ouviu eles falando, e tem muito ainda falando isso aí. Amém? Né? Nós recebemos mais bênçãos no silêncio de Deus. Porque quando se ele respondesse tudo rapidamente e fizesse tudo que a gente quisesse. Ele é Deus por causa disso, porque ele não faz tudo que a gente quer. Porque ele sabe que se ele fizer tudo que a gente quer, a gente não vai receber a glorificação. Irmãos, eu deixo uma palavra de incentivo para vocês e termino. Fique tranquilo, não temas. Amém? Fique tranquilo, não temas. Pois enquanto Deus, nosso Pai, não nos concede o que pedimos, Ele sempre encontra um meio de nos socorrer. Não temas. Porque enquanto Deus não concede o que pedimos, Ele sempre encontra um meio de nos socorrer. Vou dar um exemplo prático. O irmão Gil era um irmão que eu conheci há uns anos atrás. E ele ficou muito tempo desempregado, a ponto das pessoas falarem, isso é preguiçoso. Fácil não falar isso das pessoas, né? E ele conta que várias vezes ele abriu o armário, e ele tinha 3 meninos pequenos. Ele abriu o armário e estava vazio. E ele orava a Deus, ele falou que aconteceu várias vezes, ele falava assim, Deus, eu e a mulher somos grandes. A gente aguenta, ele toma água aí, né, e engana o estômago. Mas e as crianças? Pela misericórdia de Deus, nunca faltou alguém, pessoas que às vezes ele nem conhecia, que levavam uma cesta básica para ele. Ao pastor agora pentecostal, eu acredito que Deus é poderoso para fazer, nos surpreender. O irmão Gil não fez oração determinando, tomando posse, ele simplesmente conversou com Deus. Como um filho conversa com seu pai, não exigiu nada. Ele não se preocupou nem com ele, nem com a esposa, ele se preocupou com os filhos. Os meninos não sofreram, porque a criança não entende, não é? Imagina Ezequiel pedindo uma maçã e você não tem o dinheiro para dar. A criança não vai ter. Que isso possa tranquilizar seu coração, irmãos. Amém? Que nós possamos confiar no nosso Deus. Coloque-se de pé, vamos orar. Amém?